Pessoal, alô, 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 alô. Opa. Pessoal, alô, pessoal. O pessoal da organização do evento pediu para dar um recado aqui para vocês. Todo mundo que está preenchendo a avaliação online, esse é o primeiro ano que a gente está fazendo a avaliação online. Por favor, lhe solicito... Não. Eles estão pedindo para todo mundo realmente ir lá preencher. Se tiver algum problema, passar lá no registro lá embaixo, falar com o pessoal, ou procurar o pessoal que está escrito com a camiseta escrito Cloud Power, para falar para eles que teve algum problema, que eles vão resolver na hora. E para avisar também que vai ter o sorteio hoje de alguns prêmios de Xbox agora, no final do evento, assim que acabar a última palestra. E todo mundo já está liberado para fazer a avaliação do evento como um todo, não só individual das palestras. E quem fizer a avaliação do evento ganha mais 5 pontos para concorrer a esses prêmios no final do dia. Então, no final do dia, após a última palestra, vai ter o sorteio. Todo mundo que já fez a avaliação já está concorrendo, e quem avaliar o evento como um todo vai receber vai ter mais 5 pontos para concorrer, tá, pessoal? Olha. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou falar em espanhol. Eu sou Pablo Garcia. Sou arquiteto da Microsoft, no Uruguai e na Argentina. Eu sou uruguaio. Eu já morei em São Paulo, portanto, eu gosto muito dessa cidade. E é um grande prazer estar com vocês aqui no TechEd do Brasil. E agora vai surgir o desenvolvedor e vou conversar sobre algumas coisas de bits e bytes, sobre o Windows Phone 7.5. E antes de começar a palestra, gostaria de lhes perguntar quantos de vocês desenvolveram um Windows Phone. ¿Tienen aplicaciones en el marketplace? Os outros já desenvolveram com outras plataformas. Eu tenho medo de perguntar-lhes que plataforma. Bem, vamos supor que, outras plataformas. Vamos conversar sobre multitasking, as capacidades multitarefa do Windows Phone. É muito elegante, é bastante complicado dar uma capacidade full de multitarefa a um telefone celular, porque é preciso equilibrar o consumo dos recursos, a experiência do usuário, as capacidades das aplicações. Esses 3 elementos devem estar equilibrados: a experiência do usuário, o telefone, a saúde e da bateria, sobretudo. E do aplicativo que está rodando em primeiro plano, e também dar capacidade aos desenvolvedores para fazer aplicações interessantes, importantes e diferentes. Vamos falar do multitasking do Windows Phone. Vamos falar do switching entre aplicações. A capacidade do Windows Phone agora na versão 7.5. Um aviso para transmitir a vocês. Os desenvolvedores já estamos recebendo a versão Mango.5, os outros estão recebendo nessa semana, quando for lançada a atualização de cada provedor. Eu sei que o telefone está chegando agora ao Brasil, em português. Agregado às linguagens que o telefone suporta. Portanto, vocês têm uma importante oportunidade de desenvolvimento aqui no Brasil nos próximos meses. As ferramentas de desenvolvimento, a versão release, a versão RC poderia compilar sem nenhum problema e subir as aplicações sem problema. A versão release saiu há 3 dias. Ou seja, quem quiser desenvolver na plataforma Windows Phone 7.5 tem que baixar as ferramentas, o release do Windows Phone 7.1. O telefone, o sistema operacional é 7.5. Há uma confusão, mas é um par. A ferramenta 7.1 e o telefone 7.5.
O telefone tem a capacidade de fazer um switching entre aplicações. Devem ter testado a versão 7.0 do telefone, foi uma primeira versão. Preocupavam-se muito com a questão da bateria e as aplicações saíam da memória quando perdiam, deixavam de ocupar o primeiro plano. Vamos ver o que acontece com essa versão do telefone. Aplicação Windows Phone. Bom, é preciso cuidar desses recursos. A especificação mínima do telefone é 256. Qualquer telefone que vocês comprarem vai ter até mais do que isso. É preciso cuidar os recursos dessas aplicações, portanto, alarmes e recordações. O telefone tem elementos básicos que permitem que se usem essas apps do telefone que são suportadas pelo sistema operacional e que contam tem uma experiência otimizada em recursos do sistema operacional para que estejam em uma parte unificada do sistema operacional. Vamos ver como utilizamos alertas e lembretes. E vamos ver as funcionalidades oferecidas pelo app. As transferências em segundo plano, é muito importante que isso seja alinhado com o consumo da bateria. Como estou conectado nesse momento, estou conectado através de Wi-Fi, com o telefone em token. No APC, estou conectado pela comunicação de rádio tradicional. Lembrem-se que os telefones, o maior consumo de bateria é com o rádio do telefone, é com a transmissão do telefone. E fazer transferências em 3G, GPRS, acaba com a bateria do telefone, ou seja, há várias condições através das quais o telefone vai habilitar ou não essa transferência, usando os serviços do sistema operacional que coordenam tudo isso. Às vezes é bom, quando temos uma boa largura de banda, fazer todas as transferências, ou quando surge uma aplicação, fazer todo esse processamento junto. Há várias otimizações no sistema operacional para economizar a bateria, para dar uma melhor experiência ao usuário. E essas coisas nós vamos ver durante essa minha apresentação. Usando os serviços do sistema operacional. O áudio em segundo plano. Há um modelo de áudio baseado em tracks, como se usasse um media player tradicional, vários tracks, ou escutar um stream de áudio e vídeo. Também há serviços específicos para isso. O sistema operacional já tinha esse tipo de serviços na versão 7.0. Na versão 7.5 eles são habilitados para que todas as aplicações possam usar isso. Tarefas gerais em segundo plano. Quando precisamos da nossa aplicação, nós temos de deixar algo em segundo plano, em background, que continue rodando cada tantos minutos, que faça algum tipo de processamento, sincronização, atualização, ou que isso surja quando o telefone é conectado, quando conectamos ao Wi-Fi, e que faça determinadas aplicações que a nossa aplicação não vai fazer quando estamos interagindo com ela. Multitarefa nos telefones, isso é uma coisa muito delicada, que exige muito equilíbrio com relação às capacidades, à saúde da bateria e a experiência do usuário. Na versão 7.0 do telefone, nós tínhamos serviços que rodavam em background. Vocês escutavam música, a música continuava rodando, enquanto vocês mudavam de tema, avançavam, enquanto usavam outra aplicação. Se baixassem um arquivo, isso poderia ser feito enquanto faziam switching ou mudavam para outra aplicação. Os serviços do sistema operacional de base, que estavam protegidos na primeira versão para tentar que a bateria fosse bem usada, eles agora estão disponíveis para as aplicações que podem desenvolver para o telefone. A questão de processar sob demanda, de ativar uma aplicação e fazer o seu processamento quando se responde a um evento, para que isso seja feito de forma paralela quando o telefone está em determinadas condições, com a tela apagada, por exemplo, quando o usuário não interage. Isso leva em consideração os serviços do sistema operacional para despachar esses agentes que veremos a seguir. Um equilíbrio entre primeiro e segundo plano, que não afetem o usuário na sua interação,
mas que possa continuar rodando nas tarefas em segundo plano, que o usuário tenha controle, que possa ir para a área de tarefas e realizar essa tarefa. E que também possa rodar alguma quantidade de dias. La tarea empieza a consumir demasiados recursos. Se a tarefa consome recursos demais, bom, então isso já não será ativado. Tudo isso tem a ver com a atividade do usuário e o sistema operacional, conectividade. Se a conectividade é ruim, por menos de 50 kbps, quando estão ligados por água, ou 100 kbps, quando estão conectados com Wi-Fi, o telefone interrompe as comunicações. Interrompe a baixar os arquivos. Não posso ter uma má qualidade de transmissão. Tudo isso faz parte do sistema operacional. Vamos lembrar, então, como era o switching das aplicações. Quando você tirava uma aplicação do primeiro plano, fazia um processo de turn stunning, vocês tinham alguns segundos para guardar o seu estado em objeto de contexto e depois isso era retirado da memória. A aplicação ficava fora da memória do sistema operacional. E quando o usuário, apertando o botão de back, voltava à aplicação, ele tinha um evento de reativação, passava esse estado e ele navegava pela mesma tela. Ele passava esse link para a tela em que estava quando o usuário tinha saído e vocês tinham que recuperar estado, recuperar os recursos e apresentar a interface ao usuário. Ou fazer alguma outra coisa. Bom, fazer alguma brincadeira, 3, 2, 1 e seguimos de onde estávamos, mas a memória se descarregava. Hoje em dia, o Windows Digo, que haces desactivar. Formango só tira os recursos, desativa a memória. Os eventos continuam existindo para que o usuário possa salvar, o usuário pode desligar o telefone, salva o estado da aplicação. Isso é compatível para trás, também continua funcionando, mas lhe dá a capacidade de avisar. Para que vocês possam reativar sem fazer nenhum esforço adicional. Coloca os threads para trabalhar. Temos aqui no Fast Application Switching, o usuário pode apertar o botão de back e switchar para qualquer aplicação. Temos o mesmo conceito de aplicação que está adormecido. Os recursos foram retirados, está aproveitando a memória, ele pode ser reativado ou pode ser baixado. Bem, pode acontecer qualquer dessas duas coisas, é compatível com a versão anterior. Para o código, as mudanças com o código, bem, eu vou mostrar as mudanças que é preciso fazer, são muito poucas, mas temos que compilar e testar esse Mango, porque fizemos uma programação defensiva. Quando vai procurar um recurso, ele verifica se está, ou usa, ou se a programação, bem, se ele alguma vez o teve, ele vai ficar sempre lá até terminar o ciclo de vida da aplicação. É preciso, então, fazer testes com as novas ferramentas, carregar ou refrescar o estado, carregar. Se tinha tirado o estado da memória, vou ter que recarregar, ou senão simplesmente tenho que continuar a aplicação ou colocar de novo os attachments. Isso só é necessário se realmente tirou a memória. Como é o ciclo de vida de uma aplicação? O ciclo de vida de uma aplicação é a aplicação, ela roda, escolhe no menu, clica, a aplicação fica rodando. Depois vamos ver quais são os agentes que estão em segundo plano. Estamos falando agora apenas de uma aplicação tradicional. A aplicação é desativada quando o usuário sai da aplicação, quando aperta back ou ele vai para outra aplicação. Eu tenho que guardar o estado, mas não é preciso liberar a memória. A aplicação fica adormecida, ou seja, essa capacidade da aplicação, que 190 mega
desses 128 mega, o que, do que vocês tiverem ocupado, fica na memória. E de acordo com as condições de execução, o que acontece com o usuário, com o sistema operacional, a aplicação pode ser reativada. Então, simplesmente vai dar o mesmo momento de ativação que tinha antes, mas vai lhes indicar que não foi descarregada. Não é uma carga nova de memória, mas é a mesma carga velha que havia antes. Também pode acontecer que ela é tirada da memória. Então, novamente, vão ter de usar o contexto que é passado quando a aplicação é feita para tirar o estado, voltar o usuário para a mesma tela, deixar a situação, inicializar de novo a aplicação e deixá-la na mesma situação que o usuário tinha antes de sair da aplicação. Essas coisas são testadas no Marketplace. Não pensem que esse modelo, que o usuário volte ao mesmo lugar da aplicação ou não, eu posso fazer isso se quiser ou não. Se eu implemento isso, eu não posso aplicar a aplicação no Marketplace. Não passa a certificação. Eu lembro uma coisa que eu fiz, que eu publiquei. O comentário da rejeição era: se você joga uma partida amistosa e ganha, na tela onde é mostrado o total de pontos, não funciona a seta de retroceder, ou seja, tudo tinha sido testado, todos os caminhos da aplicação, para descobrir que em um lugar a experiência do usuário não estava sendo respeitada, apertar o botão back e voltar para trás na aplicação ou sair da mesma. Vamos ver como funciona o Fast Application Switching. Vamos ver isso em código. Vamos abrir um Visual Studio. Vamos rodar uma aplicação que já estava aqui no emulador. Ela é carregada no emulador. Estamos fazendo a implementação. O emulador tem várias coisas para emular esses processos de Mongo, por exemplo. Se vocês querem que o emulador desative ou não as aplicações para testar os dois estados, porque senão aqui na memória da máquina nunca vai haver problemas de pressão de memória, não seria preciso desativar a aplicação. Vocês fazem um checkbox que carrega a aplicação, na aplicação dizem tire da memória, não tire da memória. Isso serve para testar esse tipo de evento da aplicação. A minha aplicação, que já vai aparecer. Bom, que ainda não apareceu, ainda não foi carregada. Acho que algum emulador ficou aberto. Vamos ver se agora podemos rodar. Bem, essas coisas acontecem. Vamos baixar um Internet Explorer. Vamos baixar alguma outra coisa. Para fazer o switch, é preciso apertar a tecla de retrocesso. Depois eu vou para o menu, abro a tela de settings, de configurações, e com a tecla de retrocesso, eu tenho aqui o Fast Switching. Posso pular para qualquer parte da aplicação ou para qualquer aplicação que esteja na memória e switchar para ela. La aplicación. Aparecem esses pontinhos que está recarregando a aplicação para o usuário. De que forma isso é feito? Da seguinte forma. Vamos fechar esse emulador. Vamos abrir esse Visual Studio e vamos ver nesta aplicação. Geralmente, isso é implementado no arquivo principal da aplicação. No app.
Samuel, onde temos os eventos de baixar ou não a aplicação. Se ela é Mix, XNA, nós temos outras formas. Mas vamos ter os mesmos eventos. O que vai acontecer aqui? Aqui, observem. Aqui nesse código. Esse é o evento de reativação da aplicação. Ele foi carregada na memória, a aplicação, ou estava na memória, e surgiu esse evento. Bem. Aqui está o ativador. Bem, neste caso, nós temos apenas uma propriedade no evento, que é Application Instance Preserve. Isso é a única coisa que temos que verificar, se essa propriedade está em true, se foi preservada a aplicação, não foi baixada da memória, então temos nosso estado de memória. E temos que continuar executando a aplicação. Do contrário, nós estamos criando um novo fio que vai tomar o objeto do contexto. E esse objeto do contexto, nós vamos tomar os dados que havíamos guardado quando foi desativada a aplicação, trazê-los para a memória, reinicializar tudo e levar o usuário ao mesmo estado em que estava a aplicação. Vamos voltar ao app. Os componentes multitarefa. Vamos ver os próprios componentes. Como funciona a parte multitarefa? Os componentes multitarefa tem uma parte que são os agentes. Vamos poder definir agentes que são componentes bastante limitados. Vamos ter agentes de aplicação, agentes do sistema operacional, serviços do sistema operacional. Mas, por exemplo, o agente tradicional de aplicação pode rodar com até 6 MB de memória. Se for um agente de som, com até 10 MB de memória. É uma pequena aplicação que será despertada poucas vezes. Não vai estar em background, sempre rodando e consumindo todos os recursos da máquina. Vai ser despertado ocasionalmente, uma vez cada 20 minutos, talvez. O de som é diferente, porque avisa cada vez que vai terminar uma faixa, quando o usuário interage com as aplicações, é mais interativo. Vamos ter os serviços do sistema operacional. Vamos dizer, você pode baixar um arquivo, você toca esse áudio em segundo plano. Vamos entregar esse lembrete ao usuário, acorde quando acontece isso. Bem, e há uma gestão de recursos bastante inteligente, ou seja, de acordo com as condições de energia ou as condições de interação do usuário ou condições de conectividade à internet, serão ativados ou desativadas determinadas coisas. Por exemplo, as transferências de dados. Nós vamos poder fazer upload e download de determinados volumes, se estivermos conectados com a conexão de rádio tradicional. Se estamos usando Wi-Fi, poderemos fazer de maiores volumes. Ou se estamos na tomada, não teremos nenhum limite. Toda essa gestão de recursos, portanto, será feita pelo sistema operacional. Vamos ver alarmes e lembretes. Essa aplicação não podia fazer a sua implementação. Espero que não seja estrutural. Vamos ver então como funcionam os reminders, os lembretes. Eu vou rodar a aplicação. Vamos colocar um lembrete de 3 minutos. É o que há nessa aplicação. E nesse lembrete de 3 minutos, aqui está instalando a aplicação. Eu acho que teve algum problema aqui no Visual Studio, ficou ligado ao emulador. Vamos colocar um lembrete aqui, um reminder. Temos uma tarefa que é eles têm a experiência do sistema operacional. Vamos colocar a data de hoje. Vamos salvar isso. E vamos entrar nessa tarefa, ativar um lembrete aqui. Vamos colocar aqui. Digamos que o lembrete seja para hoje, 30 de setembro.
e que ocorre em 18 minutos. Vamos deixar o emulador aqui rodando enquanto isso fica pronto. Ótimo. Podemos voltar ao menu, podemos sair da aplicação. Isso aqui ficou com o lembrete. Portanto, podemos sair da aplicação, podemos entrar no menu, deixar esse emulador romando. A aplicação pode ter sido descarregada da memória, não importa, pode ter acontecido que a aplicação foi descarregada da memória. Mas isso não interrompe que o lembrete ocorra. É um serviço do sistema operacional que estamos consumindo. Viram como funcionam os lembretes? Vamos à Solution Explorer. Vamos ver miscelânea. Vamos ver o código que nós temos aqui. Um Alt Enter para ver. Eu quero que se veja a outra tela também. Vamos apagar essas janelinhas, reduzir essas, para ver como funcionam os lembretes. Vejam o primeiro código. Vamos ampliar isto. O primeiro código é se há ou não um reminder, um lembrete. É um pequeno helper. É um serviço do sistema operacional, é um serviço Schedule Action Services. E escrevemos find um ID. E geralmente é um identificador, que é um texto, é um string. E dizemos, procure essa tarefa. Vamos ver se essa tarefa que eu pus no telefone ainda está. Ou seja, eu tenho que procurar essas tarefas no telefone. Vamos ver então se podemos ver um pouquinho mais como funciona, como se é feita uma tarefa. Dizemos ao serviço, remova essa tarefa. Se ela ainda estiver na memória, se está nas filas do sistema operacional, ela deve ser removida. E por fim, vamos ver como é acrescentada uma tarefa. Vamos ver se já surgiu o alerta. Aqui está. Diz, bem-vindos ao To-Do. Está o Dale, que eu escrevi, Dale. Se eu clico aqui a tarefa, vai para a tela da aplicação. Onde está a tarefa? Es una de las características Usando Deep Linking, que é uma das características do Windows for Mango. Quando vocês têm um modelo do Windows for Mango, um modelo de navegação, onde há um controlador de páginas baixadas, cada página é identificada com uma URL, e essa URL pode ter parâmetros. Quando vocês criam o lembrete, é especificado no lembrete por que página ele vai navegar. Quando o usuário clica, se executa essa atividade de Deep Linking, que traz a aplicação para a memória, vai para a página da aplicação e vai transmitir os parâmetros para que possa baixar a interface do usuário. Quando criamos a tarefa, o que acontece? reminder. Criamos um lembrete, colocamos um ID que pode ser olá. Geralmente não vamos gerar colisões com outras tarefas que podem estar gerando outras aplicações. Depois colocamos um título no lembrete, o que aparecia aí, um tipo de recorrência. Podemos dizer que o lembrete vai aparecer todos os últimos dias do mês, todas as semanas, todos os dias, todos os meses. Não tem uma granularidade que diz todas as horas. O menor período é todos os dias. Uma URI de navegação, essa é outra classe helper. Vamos fazer um go to definition dessa classe helper. E o que está criando aqui é uma URL que é concatenada com a URL da aplicação.
Esta é a navegação que vamos fazer pelas telas e esses são os parâmetros que vamos ver. Aqui passa todos os parâmetros. Um Task ID que depois vai servir para ler esses parâmetros no contexto das chamadas e baixar a interface do usuário. Yes. Vamos ver toda a categoria de artigos, conteúdo, data de início, e aí a gente dá a data e a hora, e depois a gente põe add reminder, acabou. Add reminder, acabou. A gente esquece do assunto, a gente apaga e o sistema operacional é que fica com a responsabilidade de ativar isso, faz um deblink e leva à página de aplicação. É um tipo de serviço bastante bem feitos, elegantes dessa plataforma do telefone. Vamos continuar olhando os serviços cada vez com maiores facilidades. Vamos fechar o emulador. Quando a gente rodar a partir de outra aplicação, não vai ter problema. E tudo bem, já está aí. Então, nós vimos alarmes e lembretes. Agora vamos ver o serviço de transferência em segundo plano. Existem dois serviços do sistema operacional. A gente faz o que a gente quer com o Task, mas o sistema operacional pode dizer, olha, executa uma música, vai rodando, avisa quando muda de track, e a outro que é descarregue um arquivo ou carrega um arquivo. Tem um limite, mas esse é o serviço de transferência de mandar ou descarregar ou baixar arquivos em segundo plano. É uma API baseada em Web Client, HTTP Web Request. Tem eventos de progresso da descarregamento. Aviso é que completou. Cuidado, se vocês saíram da aplicação, não vai despertar a aplicação e dizer assim, acabou de descarregar. A aplicação não está ativa. Ele não vai fazer a chamada para dizer acabou de descarregar. A aplicação, quando o usuário ativar, vai perguntar ao serviço, como é que você está? Qual é o progresso? Tem o ID de transferência e perguntar como é que está. Ele vai dizer, tudo bem, ou não posso, não há comunicação porque não há largura de banda, ou não posso transferir o arquivo porque tem mais de 20 mega e o usuário não está conectado com o Wi-Fi. Então tem muitos status que vai dar um feedback para o usuário e dizer, olha, está pendente porque você não está conectado com o Wi-Fi. Mais de 20 mega não passa pelo Wi-Fi, mais de 5 mega não passa pela rádio, mais de 5 médias também não carrega, não faz um upload, é o limite. 50 e 100 megas são os limites para descarregar quando nós estamos conectados. E você tem também os eventos de progresso, quanto avançou, quanto é que falta. A ideia é fazer um equilíbrio da experiência. Equilibrar a experiência do usuário, a aplicação da bateria, o rádio é o que mais gasta bateria, e dar ao usuário um feedback sobre o que está acontecendo com a transferência. Como é que esse serviço funciona? Vamos ver o código. Este serviço nós temos aqui uma classe que nos permite descarregar e fazer o upload de uma base de dados. Abrindo um pouco mais, podemos ver. Vocês sabem que a partir da máquina local você pode ir para o Isolated Storage, é uma URI, e vocês podem ter um arquivo CDF e ter uma base SKL Compaq. Aqui nós temos o Isolated Storage para ter uma base de dados local, em algum lugar.
esse serviço de Background Transfer Request é o serviço que se usa e gera um New Background Transfer Request que passa uma nova URI, que é para onde é que a gente vai fazer o upload. O que é que nós temos que fazer de upload? O que a gente vai estar subindo? A gente já pode ajustar as transferências, a gente pode querer que a transmissão seja feita enquanto está ligado na tomada ou enquanto está na bateria. Há opções. O método que nós estamos dizendo aqui é que vai fazer um post, a location, a localização, para onde serão transferidos os arquivos. É o endereço de transferência, nome, local e a base do arquivo que está sendo transferido, o tipo de link, que é relativo, de onde está a aplicação, e eu vou ligar dois eventos, aviso de mudança de status e progresso. Nós temos os eventos, onde nós temos um delegado aqui, um handler. É uma pequena rotina nesse mesmo código, onde a gente vai receber o status de que foi mudando. Se ela não estiver na memória não vai acordar para dizer que já fez a transferência do arquivo. Se estiver na memória, vai informar. E temos os dois eventos aqui. Vamos para o mais interessante, que é quando nós terminamos a transferência do arquivo, ou quando acabou a transferência do arquivo. E observem. Se o status de transferência do evento indica qual é o request, e no request temos transfer status. Se o status de transferência é transferência completa, opera no arquivo e destrói a transferência. Ou seja, chama o serviço e diz remova da lista. Tirou da história, já sei que o arquivo já foi transferido, a transferência foi completa e sai do histórico do serviço. Em geral, o padrão que nós vamos usar na maior parte desses serviços é esse. Nós vamos dar alguma coisa, uma tarefa do tipo de serviço, e depois nós vamos poder chamar uma classe estática que tem um método find para saber o que aconteceu com a tarefa, com essa transferência ou com essa música que estava sendo tocada. E vai me devolver um objeto e através dele eu vou poder fazer manipulação e aqui eu vou apagar. Aqui dispara outros eventos dentro da aplicação que já são um padrão de observador. Dizendo isso foi completado e dá notificações. Já não é parte do sistema operacional, é a operação da aplicação em si. Vamos ver então um pouco mais desses serviços. Áudio em segundo plano. Bem, isso aqui é apenas um comentário. O navegador tem a capacidade de ter o áudio em segundo plano. Vocês usam HTML5 e é do Internet Explorer. É a mesma coisa que está no PC. Então pode deixar o áudio dos elementos de HTML5 correndo em segundo plano. O API de execução se baseia em tracks. Então é muito parecido com os conceitos de quando a gente ouve um CD. Próxima faixa, acabou a faixa, quanto é que fica, vamos passar para a próxima. Aí você tem a lista das faixas e os eventos vão estar alinhados com isso. Está executando essa faixa, acabou essa faixa. Suporta uma integração com a User Experience, o usuário vai poder passar para o próximo, aumentar o volume, baixar o volume, pausar, executar. A integração é com o sistema de telefone. E a ideia é respeitar a User Experience. Por isso que nós usamos esses serviços com essas notificações sem criar novas notificações. O que o usuário espera é apertar em cima da notificação e ver o que essa notificação estava gerando ou a que ela está associada. E também usa um agente em segundo plano. Com isso,
Bom, esse tipo de aplicações, eu não comentei antes, mas quando você vai para o Visual Studio, cria um projeto especial. Find New Project e olhem, no Windows Phone, temos um projeto de áudio playback. Isso aqui já é um tipo de projeto. Gera a aplicação e o agente está encarregado das mudanças das faixas. Isso aí já está tudo pré-montado. É uma aplicação que tem que lidar com áudio em segundo plano. Ou streaming, que é outra variante. Tocar conteúdo local ou pegar de streaming. Para que a gente vai fazer streaming? Bom, primeiro para um serviço de streaming qualquer, mas se nós temos os nossos próprios encoders, os nossos mecanismos de proteção de conteúdo digital, a gente não tem nenhum limite no que a gente pode fazer do streaming. Pode processar no telefone e fazer um deploy da nossa próxima interface. Isso está bem liberado nessa plataforma do telefone. Existe um API inteiro para fazer playback de streaming e vocês podem impor todo o pós-processamento desse streaming antes de fazer a entrega do mesmo. Como é que funciona a arquitetura desse serviço? Nós temos uma aplicação que tem acesso aos serviços da nuvem ou ao storage, ou armazenamento isolado, isolated storage, ou aos serviços do sistema. A aplicação também pode pedir serviços, como por exemplo, me dá essa execução, ou me gera esse lembrete, ou transfere tais arquivos. Mas a nossa aplicação também pode estar dividida entre uma principal e um agente. O agente roda em segundo plano, o sistema operacional despacha ele de uma certa forma e ele não é descarregado da memória. Geralmente não é descarregado da memória. Não dá para confiar que vai ser descarregado da memória. O telefone, por agora, tem um limite de 10 agentes. Para muitas coisas tem limite. Quantidade de conexões abertas, quantidade de notificações. Tem um limite de 10 agentes simultaneamente. O usuário pode ver esses agentes e matá-los também, eliminá-los. No controle, ele pode eliminar esses agentes. Mas cada um desses elementos corre em processos diferentes, ou roda em processos diferentes. Os serviços no sistema operacional, a aplicação roda na sua própria sandbox, e os agentes correm em outro ambiente. Portanto, como eu dizia, os agentes podem ter 6 MB de memória, se for um agente normal, ou 10 MB se é um agente para áudio, porque, claro, ele precisa mais tamanho de memória, mais dimensão de memória. Mas tudo isso é uma aplicação. Isso quer dizer que nós vamos ter que juntar, com o modelo atual que nós temos de Windows Phone, juntar o agente com a aplicação. Isso é feito através de um arquivo de manifesto. Muitas coisas no Windows Phone são feitas através desses arquivos. O Search Extra, por exemplo, é aquela capacidade que tem um telefone, que se você estiver ouvindo música e tem uma aplicação que podem ser chamadas com uma busca de música ou contexto de música que o usuário está ouvindo agora, por exemplo, a aplicação de letra das canções que a gente viu lá na abertura do evento, nós fazemos configurações no arquivo XML ou HTML, XML. Então, tudo tem reunido no arquivo XML. E há funções de debugging também. Quando vocês estão codificando esses agentes, os agentes são disparados a cada 20 minutos e é disparado num tempo aleatório, que não vai além dos 20 minutos, dependendo das condições de execução do telefone. Eu não vou fazer um debug de um agente que tem que ficar 20 minutos cada vez que eu rodo para ele poder decolar. Então, vocês podem ter opções, dizer assim, eu estou fazendo um debug, e tem opções. Então, me dispara o agente daqui a 5 segundos. Se tem um debugger vinculado, ou qualquer coisa do gênero. O que o agente pode fazer? Ele pode tocar os tiles, que são os elementos diferenciais do Windows Phone. É uma interface do usuário que dá um feedback do que está sendo feito. Eles são os elementos diferenciais do Windows Phone. Também pode mandar uma mensagem para a tela. Também pode
ter acesso ao API da localização. Cuidado, essa é pesado. Quando vocês pedem a localização do telefone, leva tempo para o telefone se localizar. Bom, também dependendo de onde esteja. Então demora a dizer eu estou em tal e tal lugar. Portanto, o sistema operacional faz um cache da localização. Quando a gente pede localização, traz a última que estava no cache. Pode fazer uma interação com a rede, pode ter acesso ao Isolated Storage, a base de dados, API de socket, roda todas as APIs.net, praticamente. Mas não pode interagir com a UI. Só pode mandar um post, que é uma mensagem, só aparece lá em cima, como chegou um SMS, ou pode interagir com o Tile. Isso é uma novidade no Windows Phone 7.5. Agentes em segundo plano podem pegar o Tile e pegar na frente, no verso, pegar os computadores e trabalhar com o Tile. Não pode usar nada do XNA, nem o microfone da câmera, nem os sensores, e só podem tocar áudio no segundo plano. Background. Agentes genéricos. Quais são os agentes? Genéricos ou de uso intenso. Esses podem ser periódicos, por exemplo. Eles têm uma vida de 14 dias. Antes dos 14 dias, a aplicação tem que ser renovada, senão o sistema operacional mata esse agente e ele não vai ficar rodando para sempre. Portanto, os agentes podem ser periódicos, que toda vez ele desperta, ou de uso intenso, quando tem Wi-Fi, ou quando ele é ligado na tomada, ou quando ele está bloqueado. Podem ser associados aos agentes. Você pode ter um ou pode ter os dois. Inicializa-se no primeiro plano. Se vocês apagam o telefone e ligam o telefone de novo, o agente continua rodando, porque o sistema operacional mantém na memória. O usuário pode matá-lo na vista de agentes no painel de controle, e os agentes rodam até durante 14 dias. Os periódicos acontecem a cada X minutos e tem um tempo X de CPU também. Vocês podem abrir 3 em paralelo e fazer bastantes execuções, se for necessário, em paralelo, mas elas rodam durante poucos segundos. São cenários de sincronização ou para atualizar com alguma coisa. O de uso intenso tem a ver com eventos do sistema. Quando o telefone tem algumas condições, podem ser executados até durante 10 minutos e podem fazer processamentos maiores. No Mango isso mudou da primeira até agora, e podem rodar a cada 20 minutos e ter até 25 segundos de processador quando eles são acordados. O sistema operacional vai escolher quando é que eles devem ser acordados. Vai alinhar os agentes para que tenham uma boa conectividade, tentando alinhar a operação. Como é que funcionam os agentes no segundo plano? Vamos para agentes de segundo plano. Primeiro, antes de mais nada, nós tínhamos que ter um agente, uma DLL separada, mas ela tem que ser juntada a um arquivo de configuração nesse projeto. Esse arquivo de configuração está aqui, e nesse arquivo de configuração nós vamos ter um agente configurado aqui, que diz, vamos usar esse agente em segundo plano, tem esse nome, e o tipo e o DLL da onde a gente tirou esse agente. Nós temos que configurar isso no manifesto da aplicação. E assim, quando ele for instalado pelo sistema operacional, ele pode carregar ou deixar disponível esse agente como parte da aplicação, que está vinculado de alguma forma. Mas a gente tem que carregar e disparar esse agente. E a gente tem que revivê-lo também. Vamos ver então? Aqui.
Vamos ver como é que funciona esse agente. Nós vamos usar um objeto periodic task. Esse objeto, tarefa periódica, o que a gente está dizendo? Eu quero começar uma tarefa periódica. Esse vai ser o meu agente, que já está associado a essa tarefa, e vamos definir. Eu não preciso dizer, olha, me despacha a tarefa periódica tal e tal coisa. A gente já tem um agente. Aqui só faz uma coisa, procura para ver se está lá. E procura com um nome, com um identificador. Nós temos que usar um identificador que é um texto. E diz, olha, procura essa tarefa. E se ela não estiver aí, a gente cria novamente. A gente tem que estar preparados para a coisa estar lá ou não está lá. Porque o usuário pode ter eliminado ou já passaram 14 dias. Eu ponho uma descrição e um tempo de validade, 10 dias. Porque 14 é o máximo que o sistema operacional pode suportar. Então, a gente define 10, a gente acrescenta o serviço de scheduler, é esse código aqui. Simplesmente acrescentamos ao serviço de scheduler, isso começa. Tá bem, a DLL que tínhamos gerado vai chamar e vai dizer roda. E claro que o que eu estou fazendo é removendo, mais uma vez, temos que colar o nome da tarefa e remover a tarefa que tinha sido gerada antes. E esse serviço, o que ele faz? É um serviço muito básico. É apenas um ponto de entrada, e nesse ponto de entrada, isso aqui está vazio. Vamos botar um com um pouco mais de código. O padrão geral é esse aqui. Eu tenho um ponto de entrada, que é uma sobrecarga no agente de base, e aqui me passa o controle e eu tenho que dizer alguma coisa no fim. Se eu abortei, completei a execução, o que aconteceu? Eu simplesmente digo aqui, completei. Num agente um pouquinho mais sofisticado, nós temos que fazer outras coisas. Por exemplo, despachar um thread, um fio de execução. Aí eu achei que o Onion Bow é o mesmo método. E nesse caso, vamos dizer, despachar semáforos ou threads de execução. A gente põe um semáforo para saber quando acaba a execução. A gente despacha threads de execução para fazerem execuções em paralelo e aproveitar esses segundos que o sistema nos deu de execução. Tem que ser executado em 25 segundos, senão ele é cancelado. E depois de fazer tudo isso, tudo terminado, a gente notifica que está completo. Terminou, está correto, dizemos que está completo, ou então a gente diz abortou. Abortou a operação porque não pôde ser completada. É esse o padrão. O código que vai aí, que entra aí, é qualquer um. Vocês terminam simplesmente com uma notificação de completo ou abortado. Torna a chamar aos 20 minutos, ou aproximadamente aos 20 minutos, e mais uma vez vocês têm 25 segundos como tempo máximo de execução. Vamos voltar para o PPT. Os agentes de segundo plano, esses são os tiles. A grande diferença no Windows Funds e o grande diferencial é o uso dos tiles. Os tiles podem ser atualizados pela rede, vocês sabem. Claro que isso demora, tem a sua latência, mas nós, enfim, Windows Phones tem um serviço de notificação e a gente pode mandar notificação para os tiles. A gente pode mandar posts, mensagens gerais ou notificação aos tiles. Ou podemos mandar mensagens para os aplicativos. O que acontece aqui nesses tiles? É uma grande melhoria na capacidade de operação. Ou seja, as notificações push permite que a partir da rede ou da internet a gente mande para o usuário mudar as imagens de fundo, mudar o contador, mudar o texto de cada tile.
Agora nós podemos mudar o texto no verso, na imagem do verso e o tipo de reverso. Quando a gente escreve no verso, o tile gira e mostra o dorso. E a interface faz isso de uma forma muito consistente. Numa situação de assincronismo, mostra ao usuário a informação que nós escrevemos no dorso do tile. Isso está muito legal. Agora, nessa versão, nós podemos atualizar o tile com um agente de background ou com uma aplicação. Com isso, já não apenas a gente pode mandar toast, mas a gente pode mandar atualizações para o tile. O tile tem um contador que pode ser atualizado, tem um título, tem uma imagem de background ou de segundo plano, e agora nós vamos acrescentar a mesma coisa de fundo. Vamos ver como é que esse sistema funciona. Vocês têm uma aplicação que está habilitada para notificação do que você quer habilitar. Essa aplicação pede ao serviço ao cliente que seja registrada. Esse serviço ao cliente se conecta com o serviço da Microsoft e dá a essa aplicação um identificador único. Os telefones têm um limite de 30 aplicações de subscrição. Mais de 30 aplicações dá erro. Com esse código, vocês mandam isso para o seu próprio serviço, e o seu próprio serviço depois pode gerar notificações ao serviço da Microsoft. Simplesmente faz um envio de um XML através de um post em HTTP. Depois que o Microsoft receber essa notificação XML com URL, manda para o serviço do telefone. Claro, isso tem uma certa latência, mas é bastante rápido. E o telefone, de acordo com o tipo de notificação, mostra como mensagem para o usuário, atualiza o tile ou passa os dados para a aplicação. Como desenvolvedores, nós queremos mais coisas disso. O que a gente quer? Queremos mais controle do tile, queremos notificações mais ricas, mais confiáveis. O Windows Phone, a plataforma é uma plataforma antiga, mas o Windows Phone 7 é uma plataforma nova. E claro que tivemos que melhorar as condições de operações em muitas redes, em vários operadores, de tal forma que agora, enfim, trabalhamos muito para que tudo isso seja mais confiável, para que as notificações cheguem, porque em muitos casos as notificações não chegavam porque as redes fechavam o canal ou cortavam as notificações feitas assim. Então nós melhoramos muito nessa versão 7.5 da Windows Phone. Esse API local permite primeiro ter múltiplas tiles de uma aplicação. Quando você cria tiles a partir da aplicação, você pode aplicar múltiplas tiles com deep linking. Elas podem navegar em diferentes telas da aplicação. Em segundo lugar, podemos atualizar, deletar ou operar esses tiles a partir de um agente de background ou desde a própria aplicação, a partir da própria aplicação. Esse API local do tile lida com conceitos do tipo escrever não apenas na frente da aplicação, mas também no segundo plano. E o sistema operacional tem um lindo efeito, consegue um efeito muito lindo mostrando isso, essa escrita em segundo plano aos usuários. Como é que a gente faz isso? Do código, nós temos aqui observem esse código. Eu tenho um tile aqui. Esse código me permite perguntar se determinado tile está presente ou não. Eu tenho a URI e quando eu fizer um clique no Deep Linking, que é um URL, eu vou ser informado pelo Shell Tile se esse tile está aí ou não, se está presente ou não, ou foi tirado pelo usuário. Mas tirar os tiles é muito simples. É preciso pedir ao sistema que crie um determinado tile ou que o remova. Quando temos um tile em particular, verifiquem que esse item aqui ele tem um método update. E o que colocamos aqui?
temos que colocar um tile. O que é um tile? Nós podemos criar um standard tile, data, standard tile data, D igual new standard tile data. E este D aqui diz qual é a URL da imagem em segundo plano, da URI, que nós descarregamos do armazenamento. Qual é o conteúdo do texto que nós vamos colocar atrás? Qual é a imagem que vamos colocar atrás? Qual é o título que estará atrás? Ou o contador que queremos atualizar aqui? E aqui o que está fora da tela, o título que está na parte da frente. É muito fácil, é trivial atualizar o tile. A gente pede, procure o tile. E se encontra, criado um Standard Tile Data e tudo pronto, esse tile já foi atualizado. É muito fácil, a partir de um agente, fazer essa atualização. Como o agente pertence à aplicação, tem a capacidade de acessar esses tiles, os tiles de cada aplicação. Se observarmos aqui a mensagem que nós podemos enviar através do serviço de notificação da Microsoft para os Windows Phone 7, com as URLs, com a nossa aplicação, referindo-se ao sistema, o aplicativo, vamos ver que só temos de apontar para um tile. Agora não vamos à aplicação. Se a aplicação tem vários tiles, vamos ver um tile, que é essa primeira opção, apontar a um tile em particular, que é apenas uma das páginas da nossa aplicação. O mesmo mecanismo com o qual estamos unindo com Deep Linking o acesso a uma página da nossa aplicação. World News Chama é uma das páginas da aplicação. Então surgem essas propriedades. Quando passamos o título, a imagem do background, nós temos a imagem do background na parte de trás da aplicação, o conteúdo e o título, tudo isso na parte de trás, o tile, então vira e mostra mais informações para o usuário. Isso é fantástico. Quando temos um grupo e entramos no grupo dos nossos colegas de trabalho e os tiles viram e dizem, você tem um SMS, Miguel te mandou 2 e-mails. É fantástico ter essa capacidade de ver o que está acontecendo nas nossas aplicações, no nosso ambiente de colaboração de trabalho. As notificações, a push notification, tem deep linking. Aqui estão os parâmetros. É possível fazer uma push notification que faça um link com a mensagem, faz um link com um determinado lugar da aplicação. Bem, então ainda restam 5 minutos, ou seja, se vocês têm alguma pergunta, podem fazê-las agora. Perguntas sobre o desenvolvimento do Windows Phone? Não, podem perguntar em português, sem problema. O problema é meu, é entender vocês. Fazer um duplo tile? Eu ainda não testei isso. Não posso responder. Tem algumas coisas que ainda estão sendo feitas. Eu não testei um duplo tile. É uma excelente pergunta, mas ainda não fiz isso. Se você me mandar um e-mail, eu posso responder isso depois sobre o duplo tile. Alguma outra pergunta? Bom, então vamos concluindo. Muito obrigado. Já é tarde, todos estão desejando terminar o dia. Muito obrigada pela atenção. Si querés venir, lo miramos acá en el código.